pérola do Mediterrâneo. A vegetação. Por mais que voltemos no tempo, a Córcega sempre foi coberta por uma vegetação quase impenetrável. Na terra próxima à costa, o maqui reina supremo. É a típica vegetação mediterrânea que define a imagem que temos da ilha. A vegetação densa serviu de refúgio para muitos. Um palácio verde para os fugitivos determinados a se esconder das autoridades ou de seus inimigos. O maqui garante o sustento de Robert Travoni, que foi lenhador e criador de mulas antes de se tornar um guia. Nascido em Cabo Corso, ele usou um facão para abrir mais de 100 quilômetros de trilhas pelo maqui, tornando estas áreas selvagens acessíveis a mais pessoas. Cabo Corso. Esse silêncio, essa quietude, não tem preço. Por mais que se conheça, não dá para enjoar, porque ele muda o tempo todo. Eu estive aqui 2 semanas atrás e as flores já sumiram. A luz mudou, ficou mais quente. Nunca é igual. Essa é a ponta. A versão corsa de Ushuaia. A impressão é de estarmos no fim de alguma coisa. No fim do mundo. Neste pequeno pedaço do mundo, o Cabo Corso, quase toda a terra é coberta pelo maqui. O maqui é um ambiente especial, composto por arbustos, trepadeiras, espinhos e moitas, que fecham as trilhas. Quando não dá para passar, damos meia volta e procuramos outra rota. Ou nós abrimos caminho. Ano passado, eu abri caminho com alguns clientes. Foi patético. Eu quase encarei um motim. Não é muito longo. A parte ruim só tem uns 200 metros. Mas tem umas giestas com espinhos desse tamanho e dessa largura em toda parte. Eles rasgam tudo. A gente sangra. Se a sua pele for grossa, tudo bem. Dá para forçar a passagem. Dói, mas só por uns minutos. Quem não está acostumado fica parado gritando. É importante entender que o maqui cresce em terras que já foram cultivadas. Os humanos afastaram a natureza para sobreviver plantando coisas. Então, o maqui que vemos hoje não era tão vasto há 1, 2 ou 3 séculos. Hoje, o maqui chega até as aldeias. Ele chega quase à porta das casas. O maqui é o que resta quando as pessoas se vão. Por baixo da vegetação, como em todo lugar, nesta ilha encontramos os sinais da antiga ocupação rural. Nas encostas do Cabo Corso, os camponeses construíam casali para armazenar o trigo que plantavam e se proteger do tempo ruim. Por séculos, pessoas cultivaram esta terra, mas ela foi abandonada e o maqui retomou seu lugar.
Isso tem alguns séculos. Não é desse século, nem do passado. É da primeira ocupação agrária desse lugar, eu diria. Essa é uma casa em arco falso. Temos algumas delas no Cabo Corso e muitas em Nebiu. Um arco falso é uma técnica diferente de construção. O arco é feito assim, com as paredes arredondadas e quase se encontrando. Então, para fechar, eles punham lajes de pedra cobertas com terra e outras coisas. E madeira por dentro para segurar as paredes. Então, durante a construção da parede, cada pedra fica 1/3 para fora e 2/3 dentro da parede. Ao fazer isso, eles criam uma parede com esse formato. É um meio arco. 2 meios arcos, digamos, que se encontram na altura do teto. Dá para ver que é impermeável. Sem problema. É tudo impermeável. Eles assentavam as pedras em camadas desiguais. Temos uma laje, 2, 3, 4, 5. E esse é o teto inteiro. Então as paredes se curvam com as lajes de pedra em cima. Trabalhar era uma arte. Construir era uma arte. Certo. A arquitetura depende da natureza do terreno. Temos construções de granito, de xisto, a ocupação do território. Tudo o que vemos hoje é maqui. Mas quando cortamos o maqui, vemos centenas de quilômetros de muretas. Terrenos demarcados por geração após geração na montanha. Na primavera, o maqui ganha vida com centenas de cores, aromas e perfumes. Gesta, lavanda, tomilho, lentisco. O maqui contém mais de 100 espécies que as pessoas sempre consumiram colhendo os frutos vermelhos do morangueiro. A murta, da qual ainda é feito vinho. Alecrim, a flor eterna e mel silvestre. No auge do verão, a maioria destas plantas perde as folhas para reter cada gota de água. Reduzidas à sua essência, o perigo passa a ser a violência do fogo, que com o vento torna-se incontrolável. O Cabo Corso é uma região de muito vento. São 300 dias de vento por ano, com destaque para o Libértio, que, se pegarmos a média de 10 anos, sopra 160 dias por ano. A velocidade do vento supera os 100 km por hora, com rajadas de 160 a 180. Elas podem passar dos 200 km por hora. Eu não me lembro em que ano foi o recorde, 1994, eu acho, com rajadas de 241 km por hora. Então é um vento muito forte. E quando começa um incêndio com esse vento, ele vem das montanhas. Começa na encosta oeste e desce em encosta leste. E não dá para contê-lo. Dá para proteger as casas, esse tipo de coisa. Levar as pessoas a um lugar seguro. Mas, por sorte, temos o mar. Senão, a Europa inteira pegaria fogo.
Não dá para conter o fogo quando o vento sopra. Podemos nos proteger, mas não conter. É uma fantasia achar que podemos. Com o vento soprando a 150, 180, 200 km por hora, com chamas de um lado do vale até o outro, o que podemos fazer? Não dá para impedir. Nós protegemos o que podemos e, quando o vento diminui, nós paramos. Começou ali, perto da casa. E, alimentado pelo vento, ele foi para o mar, ao leste. Podemos ver que ali é bem estreito. E, gradualmente, levado pelo vento, foi alargando. Esse é o cone de propagação. Podemos ver que aqui está mais largo e bem mais largo lá embaixo, porque ele se espalhou pela encosta. De conserve pour l'eau. Quando as paisagens rurais de outrora são abandonadas e o maqui se torna uma floresta, o jeito mais radical de se limpar o terreno é com um poderoso trator. O fazendeiro Jacques Obatuti está recuperando as suas terras. No começo do século XX, até os anos 30, essa terra era uma lavoura de trigo. Havia uma área de debulha ali e eles colhiam azeitonas. C'est moi qui le fais, parce que c'est vraiment Eu estou fazendo uma escolha em termos de gerenciamento e uso da terra. Depois, as pessoas que trabalham comigo sabem tocar a fazenda. Eles dão conta. Mas isso aqui é muito delicado. Jacques Obatuti está preparando o terreno para suas vacas rajadas, uma variedade rústica cujas origens remontam à pré-história e que é capaz de se adaptar ao maqui. As vacas passam 60% do tempo no maqui, quando podem escolher entre ele e o pasto. Elas passam 60% do tempo no maqui. O maqui afeta a vida e a alimentação do gado. Obviamente, isso se reflete no sabor da carne, porque é muito diferente. Elas comem folhas de oliveiras, carvalhos, morangueiros e um pouco de urze. E essa dieta dá um sabor específico. Conhecido em toda a Córcega por seu sabor único, o gado de Jacques Obatuti ajuda a proteger estes 320 hectares de maqui na costa, classificando-os como terra agrícola, onde não se pode construir. Balagne. A venerável Oliveira da Córcega remonta à época dos romanos. Em 31 de julho de 1989, incêndios na Córcega alcançaram a área de Bastia.
13.000 hectares de vegetação viraram fumaça. E com eles, as melhores oliveiras de Balagne e Nebiu. Toda a economia da região que dependia do azeite de oliva desmoronou. Nos anos 90, alguns produtores começaram a trabalhar novamente. E hoje o azeite corso está renascendo das cinzas. Vale de Nebiu. A oliveira é um símbolo. O símbolo da Córcega, do Mediterrâneo, em todas as religiões, é a árvore eterna. Então, a oliveira é um símbolo para todos, desde o início dos tempos. É uma árvore que sobrevive a tudo, menos ao fogo e ao ser humano. Ela vive milhares de anos e não pode ser destruída. Veja os troncos. Eles parecem ter sofrido a vida inteira. São contorcidos pelo clima, por golpes, por raios, por tudo o que aconteceu com eles ao longo dos séculos. E resistiram. Voltam a crescer. É incrível. Eles têm uma enorme sede pela vida. Esta é uma obra de gerações, mais de 600.000 anos. Podemos ver pelo que essa árvore passou. Ela foi queimada. E temos este tronco retorcido com buracos. Mas se limparmos, no ano que vem ela vai dar azeitonas, mesmo depois de esquecida por 70, 80 anos. É incrível ver essa força. Charles Moratti é um produtor de azeite na aldeia de San Pietro de Tenda, em Nebiu. Neste terreno, a colheita é feita à moda corsa. As azeitonas amadurecem até ficarem pretas e caem naturalmente nas redes armadas entre as oliveiras. As azeitonas nunca tocam o solo e, por isso, têm baixíssima acidez. O azeite fica próximo da superfície. Quando você encosta os dedos assim, eles ficam cobertos de azeite. As azeitonas estão maduras. Esta é a terra das oliveiras. Em San Pietro, a tradição era clara. As azeitonas só podiam ser colhidas quando maduras. San Pietro é uma aldeia muito agradável. Mas quando as azeitonas caíam cedo e não havia azeitonas, vinham a fome, a doença e a guerra. Isso diz tudo. Essa era a principal fonte de riqueza. Mas na Córcega, com um pouco de experiência técnica e métodos modernos, conseguimos produzir um azeite totalmente maduro, de acordo com os padrões europeus da AOC, a designação de origem controlada. Afinal, nós somos europeus. Um terroir singular de oliveiras, a Córcega aprimorou sua técnica nos últimos anos. Hoje, o óleo de Córcega é sinônimo de um azeite de boa qualidade, doce e frutado, como o produzido por Charles Moratti. Moinho Canhano. No povoado de Terra Rossi há um moinho d'água que se recusa a envelhecer.
Desde 1660 ele produz azeite de oliva e farinha de castanha com a mesma paixão. Os irmãos Scartabelli, os últimos moleiros do Cabo Corso, o mantêm operando em homenagem a seu pai. Para mim, esse moinho guarda muitas e muitas memórias. E com ele funcionando desse jeito, uma pessoa lá em cima vai ficar muito feliz. O meu pai. Ele era muito apegado ao moinho. E o dono também era muito apegado. Eles estão por aí. Às vezes eu grito com ele quando eu estou aqui e tenho problemas com a farinha. Eu mencionei a farinha porque ela é bem complicada. Eu falo, droga, o que ele faria? Aí eu escuto. Eu paro um pouco e penso. Porque não podemos ter pressa. Eu tento me lembrar de alguns gestos dele, porque nem sempre é fácil. Mas esse moinho é o passado, o presente e espero que também seja um pouco do futuro. Não é um trabalho, é uma vocação, uma paixão. Nós usamos cestas como esta. Na verdade, elas são filtros. Nós colocamos a polpa aqui dentro e depois botamos na prensa. Ao preencher, nós tentamos deixar bem uniforme, sem nenhum espaço. Assim, ela mantém a forma. Às vezes, elas escapam com a pressão, porque ela chega a mais de 40 toneladas. Você tem que pegar uma por uma. Não se preocupe com a cor escura, porque nós deixamos assentar. Quando assenta, o preto vai para o fundo e se separa do óleo. Nós somos uma família aqui. É isso que conta. Isso que conta. O moinho de Terra Rossi dá vida ao povoado, que vem em busca de alguns litros de azeite e alguns quilos de farinha. Para os irmãos Scartabelli, cada prensa da temporada é uma celebração, uma forma de unir os amigos e dividir os momentos simples como se fazia antigamente. Se amanhã ninguém trouxer nada para alimentar o moinho vai se calar. Ele não vai se alimentar. Vai fechar para sempre. Quando alguém me diz eu tenho 10 quilos de milho, eu preparo o moinho, eu limpo a mão, eu monto tudo e ligo para a pessoa. Fica pronto em 20 minutos, mas pelo menos o moinho continua vivo, funcionando. Nós fazemos isso parcialmente para homenagear os ancestrais. É a nossa herança. Você imagina quanta gente ele já alimentou? E vai continuar alimentando. Parole antiche m'avete infustidito, m'avete inganato. Nenhuma árvore da Córcega é mais emblemática do que o castanheiro da Europa. Ele cresce até nas encostas de San Petrone, o pico mais alto da Castagnitia.
Castanheiros até aonde a vista alcança na região batizada em homenagem à árvore. Um habitat e um meio ambiente moldados pelo cultivo de castanhas. Estamos em Lampugnani, um dos microvales da Castagnitia. Nós o chamamos de Pequena Castagnitia. Na Castagnitia, o cultivo da castanha foi imposto aos corsos pelos genoveses no século XVI. 35.000 hectares de castanheiros sustentaram gerações de corsos e até os salvaram da fome. Alguns castanheiros são enormes. Eu já vi um com uma circunferência de 18 metros. No inverno, quando perdem as folhas, parecem esqueletos observando. Mas esqueletos enormes, como víamos quando crianças nos sonhos e tínhamos medo. Nós vivemos dessas árvores há gerações e gerações. Tudo dependia das castanhas, pessoas e animais. As castanhas eram a base de tudo. As pessoas faziam até farinha para os bichos. Havia farinha para os humanos e também para os animais. Eu amo tudo a respeito dos castanheiros. Acho que são lindos. É a pose deles. Parecem gigantes com braços estendidos em direção ao céu. E nós somos pequenos ao lado deles. E eles vão crescer ainda mais. Com o nosso trabalho para mantê-los, vão se desenvolver um pouco mais. Jean Matu, um criador de porcos, e Jean, aposentado do serviço florestal, recuperam um bosque de castanheiros para alimentar seus porcos e fazer farinha de castanha. Eles ficaram esquecidos por décadas. Essas eras são parasitas. Então, temos que removê-las e isso já ajuda. O trabalho é enorme, porque quase toda a Castagnitia encontra-se em estado de abandono. Essas árvores alimentaram muita gente desde que estão aqui. Nós queremos preservar o que podemos, ajudando um pouco. Mas eu não sei se vamos passar adiante o que temos aqui, o que recebemos dos nossos antepassados. No outono, a Castagnitia assume as cores da estação e, como em quase toda a Córcega, é época de colher castanhas.
Praceto. Tem árvores grandes com pelo menos 400 anos, eu acho. Depois temos as mais novas, que devem ter uns 200. No mínimo isso. Porque quando plantamos uma castanheira e vemos o quanto elas demoram para crescer, elas devem ter no mínimo essa idade. A coleta de castanhas é uma tradição antiga na maioria das aldeias da Córcega. Um criador de porcos no Vale do Taravo, Jean Félix Jorge, possui mais de 300 castanheiros que ele herdou de seu pai. A recuperação deles ao longo dos anos é uma tarefa enorme. Eu tenho que me dedicar. Muito trabalho já foi feito e ainda precisa ser feito. É bastante. Mas podemos dizer que essa área está limpa. Já fizemos muita coisa, mas ainda falta. Aí vamos poder colher com redes e máquinas que são mais rápidas, porque o fruto tem que ser colhido bem rápido, para não apodrecer nem vir com bichos. Depois, há muito a ser feito nas árvores. 50 árvores por ano, para não interrompermos totalmente a produção. Essa é a meta. Então, daqui a 5 ou 6 anos, tudo isso vai estar recuperado. O futuro da ilha está nos recursos humanos e naturais destes territórios. Áreas de trabalho que também são locais de diversão para as crianças, que sempre se lembrarão desses momentos à sombra dos enormes castanheiros. As que têm buraco não prestam. E as podres? Algumas das podres são brancas. As brancas são as podres. Essas estão boas porque não tem nada nelas. Ah, essa tem um buraco. Vinhedo de patrimônio. Videiras sempre foram plantadas na Córcega e os vinhos da ilha são consumidos desde a antiguidade. Seguindo os passos de seu pai, produtor de vinho, os irmãos Orena, Jean-Marie e Jean-Baptiste fazem vinhos aclamados em patrimônio que podem ser encontrados nas melhores mesas. Os melhores terroirs têm o calcário como base. Este é um calcário bem jovem, então podemos capturar a força dele, o calcário ativo e o aspecto mineral. Felizmente fazemos vinhos orgânicos, vinhos muito próximos ao terroir. Então, com Vermentino e com Bianco Gentile, dá para sentir a mineralidade no vinho. Sob os penhascos de patrimônio, os irmãos Orena trabalham com uma variedade endêmica de uva que tinha desaparecido, a Bianco Gentile. Restam apenas 4 hectares dela no mundo. Quando subimos nas pedras da montanha, dá até para entrar nas grutas e ver cabras selvagens. É como estar na praia. Tem conchas e areia. Nas cavernas lá em cima, tem areia no chão.
É uma escolha qualitativa, mas também de identidade. Nós encontramos nesse solo calcário uma característica específica que não existe em outro lugar da Córcega. Só nessa área, entre as duas Córcegas. Em termos geológicos, existe a Córcega de granito e a Córcega de xisto, que é o Cabo Corso. E ela vai de Bastia até Castagnitia. E a Córcega de granito é praticamente o resto da Córcega. E estamos entre as duas. É meio esquizofrênico. Em novembro, quando as videiras ficam amarelas, os vinicultores de patrimônio se reúnem para celebrar seu santo padroeiro, São Martinho, o santo dos camponeses e do interior. Giuramento e consacrazione. Primo giuramento, preso l'apposto di un regione e di un vino che diventa. Secondo giuramento, qual é o hino que dá a força à memória e que entende a amicizia. O Festival de São Martinho é tão conhecido que pessoas vêm de toda a Europa para provar o vinho novo, oferecido pelos vinicultores de patrimônio. Eu peguei uma taça do barril e uma taça de vinho Orena. Os dois são deliciosos. O tinto ficaria melhor se envelhecesse mais. Ainda está muito roxo. É meio jovem. O buquê é extremamente acobreado. Ainda precisa melhorar. Que demande encore à se bonifier. Voilà, que San Martino è già un esempio che ça continue. Et on signe jusqu'à la fin. As árvores da Córcega contêm uma riqueza enorme, cujo valor potencial ainda não foi estimado. Retomar a terra herdada por seus ancestrais é uma forma de proteger a qualidade dessas paisagens, assim como a biodiversidade presente na ilha. O mundo está mudando e a vegetação ainda é o futuro desta terra em que os homens sempre trabalharam.